tenho então a difícil missão de continuar. Depois de ouvir a professora Ana Maria, a professora está arrasa. Gente, eu acho que, na verdade, eu vou partir do ponto que a professora encerrou. Eu já vou começar com ela mesma, então. Tá? Nós nem nos conhecíamos. Como a professora disse, então, né? Qual é a nossa função, assim, quando a gente trabalha com gênero, sexualidade, raça, com as questões de opressão e de privilégio? Justamente colocar visibilidade em processos que parecem invisíveis. Parecem invisíveis para quem os comete, né? Para quem sente, não tem nada de invisível. Então, a minha pergunta, a pergunta que eu faço aqui no título é se esses processos de violência, de preconceito, de discriminação e de violência, se eles são invisíveis ou se eles são invisibilizados, tornados invisíveis, porque é muito importante para essa gente conservadora que as coisas fiquem quietas, que as coisas fiquem escondidas. E o que a gente está vivendo agora, eu acho que, eu não sou da história, mas eu imagino que esse movimento venha acontecendo na nossa história da humanidade, né? A gente vinha com uma estrada de conquistas, vamos pensar, vamos colocar um marco na Declaração dos Direitos Humanos, mas a gente sabe que as lutas são anteriores. Mas vamos colocar um marco aqui na criação da Declaração e a gente vem conquistando direitos humanos em todas as partes do mundo. O que a gente está vendo hoje é a reação a essas conquistas, né? Quem é dono do poder, que é um poder branco, heterossexual, é um poder branco, cisgênero, heterossexual, cristão, judaico-cristão, comprador, capacitista, né? Porque, imaginando um corpo que tenha dois braços, que caminhe com as suas duas pernas, que enxergue com seus dois olhos, que, enfim, este poder está sentindo o abalo que se causou com as ações de Não, estava tranquilo, ele só estava desconfigurado, a gente tinha apertado em algum lugar errado. Funcionando certinho. Obrigado, qualquer dúvida. Tá bom, obrigado. Então, uma das estratégias que a gente pode lançar mão para encarar essa reação essa reação reaça que a gente está sofrendo, é jogar, não quero falar jogar luz porque eu acho que isso é uma coisa meio racista também, mas dar visibilidade para esses processos que parecem invisíveis, mas que na verdade foram tornados invisíveis. Então, a minha fala vai ser nesse sentido. Tá? A primeira coisa que a gente deveria começar a fazer para tentar se entender é conhecer conhecer esses novos saberes que estão sendo produzidos pelas próprias pessoas que antes eram chamadas de diferentes e eram lidas pelas pessoas que eram chamadas de pessoas. Então, quando cientistas ou pessoas brancas heterossexuais resolvem descrever quem são homossexuais, quem são bissexuais, e da mesma forma pessoas cisgêneras resolvem descrever quem são as pessoas trans, a gente perde muito nisso, né? O saber construído, ele é um saber que segue mais ou menos uma história de pecado, loucura, e crime e doença. Né? A nossa história da sexualidade chamada desviante segue mais ou menos esse caminho. Então, partindo lá da Grécia, não precisa partir da Grécia, mas se for sair da Grécia, quando a cultura judaico-cristã se encontra com a moral helênica, eles já resolvem dizer o que é sexualidade de verdade e o que é desvio. Como a gente vai, não sei se eu tenho um monte de medo de falar data errada perto de historiadores, mas enfim. Vamos dizer que ali pelo século XVIII, tá? Eu acho que é Revolução Francesa, certo? Enfim, que esse discurso de pecado é tomado pelo discurso de crime. Então nós vamos para a cadeia, né? Quando a gente ia para a fogueira, agora a gente vai para a cadeia. Aí no século XIX, com o advento das ciências psi, pensa assim, não, então ao invés de mandar lá para a cadeia, ao invés de mandar para a fogueira, vamos pegar esses doentes que eles merecem cuidado, eles merecem tratamento. Então a gente
pode ser chamado de doente, pode ter acesso à saúde. E hoje o que a gente está tentando fazer, desde a Declaração dos Direitos Humanos, é que a gente seja tratado como pessoa, né? Que está difícil, mas um dia a gente chega lá. E assim, eu não vou falar sobre as diferenças muito didáticas, mas assim, eu acho que um primeiro passo para a gente começar a conversar sobre diversidade sexual e de gênero é largar a mão daquilo que a gente aprendeu. A primeira coisa que a gente precisa fazer é largar a mão do que a gente aprendeu pelo senso comum. O que minha família me ensinou, o que minha santa família me ensinou, o que minha santa escola me ensinou, o que minha santa igreja me ensinou, o que as santas instituições me ensinaram, não servem. Não servem para manter a violência continuando, porque aí os processos ficam invisíveis e quem sofre continua sofrendo quieto e quem não sofre pode dizer, não foi minha culpa, não tenho nada a ver com isso, mas não fui eu que fui lá e dei um tiro na cara da travesti. Então eu vou tentar ver como é que a gente pode ligar. Eu não preciso dar um tiro na cara da travesti. Eu estou falando desse exemplo justamente pelo vídeo que estava rolando ontem. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso no Facebook, mas assim, não sei como é que é a reação de vocês, né? É muito difícil ver aquilo, é muito difícil ver aquilo acontecer e as pessoas assistindo aquilo e ninguém fazendo nada. Eu acho que o que mais me chocou foi isso, assim, de ver um monte de gente filmando aquela cena de uma travesti sendo agredida por vários homens e ninguém fazendo nada. E a gente acha que a nossa responsabilidade está só ali. Eu não pego um pedaço de pau e saio batendo nas pessoas. Mas será que você precisa fazer isso para acabar com uma vida? Será que tu não consegue acabar com uma vida com uma piadinha que tu faz em sala de aula? Né? Então, vamos tentar chegar até... Então, basicamente, gente, para que fique claro o nosso início de conversa. Diversidade sexual e de gênero não é isso aqui tão explicadinho assim. Tá? Mas para a gente começar a conversar, é preciso que essa conversa seja introdutória, pedagógica, didática, com figurinhas, com metáforas, para que a gente entenda o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero, que é diferente da identidade, o que é orientação sexual, que é completamente diferente de identidade, de expressão de gênero. Não existem mulheres, homens e gays. Existem mulheres, homens e pessoas que não são nem mulheres nem homens, ou que são as duas coisas ao mesmo tempo. E existe a orientação sexual, que é por quem eu me atraio. É diferente você ser homem, ser mulher, e querer estar com homens ou mulheres, ou ninguém, ou os dois, romanticamente, afetivamente, sexualmente. Isso é muito importante para a gente começar a conversar. Porque o que a gente faz, a violência que a gente comete com as crianças, geralmente é assim. Eu sou psicólogo, né? Eu falo desse lugar. Olha lá o fulaninho, tá com 3 aninhos, olha, ele tá brincando de boneca, acho que vai ser gay. Né? Então assim, tem tudo a ver, né? A pessoa tá com um comportamento de gênero, que tem a ver com ideias de feminilidade, ideias de masculinidade, e a gente vai lá e comete pra mim uma pedofilia, pra mim isso é um abuso, eu chegar numa criança, querer enfiar nela orientações sexuais, depois que nem é o que ela tá pensando, ela tá brincando de boneca. É um menino brincando de boneca. São representações de gênero, não de sexualidade. O problema é que a gente mudou tudo, fingiu que tinha esquecido dessa combinação e vem reproduzindo isso. Então, quando a professora diz desnaturalizar violências, a gente começa desnaturalizando olhando aquilo que não tinha nome. Então, quando a gente fala, por exemplo, a palavra cisgênero, quem aqui dentro tem noção dessa palavra? Quem conhece essa palavra? Cis. Pode levantar a mão, por favor. Então, tem um bom número de pessoas que sabem. Então, só para as pessoas que não sabem, o que é cisgênero? Né? Eu não me lembro exatamente da data, mas foi num congresso de pessoas trans, pode me corrigir, tá? Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas num congresso de pessoas trans, pensou-se assim, né? Bom, todo mundo constrói o seu gênero, todo mundo constrói a sua feminilidade ou sua masculinidade, dependendo da cultura em que vive. As pessoas que não constroem o seu gênero com base naquilo que se chama de sexo biológico, e aí são características gonadais, cromossômicas, genitais e de órgãos internos, quem não constrói seu gênero baseado naquilo que a medicina mandou, que é quando nasce uma criança, né? É chamada de pessoa trans, né? Pessoa transgênero. Então a gente pode falar de transgeneridade, de travestilidade, de transexualidade, de outras possibilidades de viver o gênero trans.
Tá? Sabe que as pessoas trans naquela época olharam e disseram assim, peraí, cara pálida, é só nós que construímos gênero? É só eu que tenho uma identidade de gênero porque ela é diferente de um sexo biológico que eu deveria seguir alinhadamente? Aí essas pessoas disseram, não, peraí, vamos dar já que trans é do outro lado, trans no latim significa do outro lado, né? Porque como assim do outro lado? Pensava assim, então, o lado certo, quem manda é a genitália, né? Do outro lado estão as pessoas trans. Então, gente, tem um nome também para as pessoas que estão do lado chamado certo. As pessoas cis são aquelas que constroem o seu gênero baseadas naquilo que se entende por sexo biológico. Por que eu sou um homem cis? Porque eu acesso qualquer lugar desta sociedade como um homem. Ninguém vai me impedir de entrar em nenhum lugar que eu queira entrar como homem, porque a minha cisgeneridade abre essas portas, entende? Eu já fui sim expulso de um banheiro masculino quando eu era adolescente, por exemplo, que o menino me tira de lá, porque ele acha que o banheiro não é pra mim. Mas isso aconteceu uma vez na minha vida. As pessoas trans passam por isso todo santo dia. E, gente, desculpa a palavra, mas a gente precisa ir pro factual. A gente tem que parar um pouco com o simbólico quando a coisa já pegou tanto, que é assim, é cagar e mijar. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que é cagar e mijar? A gente não pode cagar e mijar. Que tipo de mundo a gente inventou? Que tipo de lixo de relação social a gente tem? Tem um texto da Beatriz Preciado que é cagar e mear. Vocês podem ler com uma fundamentação muito melhor do que a minha, quando na verdade eu falo, às vezes, do estômago, né? Com emoção. Porque... Qual a diferença de ser cisgênero e ser heterossexual? Aí então, ó, quando a gente fala... Vamos pra cá. Tá, vamos ficar aqui. Olha só, quando a gente fala de cisgeneridade, a gente está falando do contraponto de transgeneridade. Isso significa que a gente está falando de masculinidades e feminilidades. É como eu me sinto e como eu quero ser reconhecido. Não interessa como eu pareço ou como você me lê. Interessa como eu quero ser reconhecido. Não interessa como está meu corpo, o que eu estou mostrando para ti como código social. Eu te digo, eu sou isto e você me reconhece como aquilo que eu te digo. Isso é uma coisa chamada respeito, né? Quando a gente fala de heterossexualidade, a gente está falando de orientação sexual, que é para quem eu oriento a minha atração afetiva, romântica e sexual. E lembrando que não precisa ter as três coisas para ser um ser humano feliz. Tem gente que não se interessa por sexo, são as pessoas assexuais, que a psicologia já acha que tem algum problema, que não pode, que não consegue, mas, então não consegue, diz que não quer. Gente, vamos parar, vocês estão a ouvir as pessoas. Tem gente que não se interessa por sexo. Sim, essa é a vida é diversa, não é aquilo que a gente aprendeu, que se não faz sexo é infeliz. É lógico que a gente vivendo numa sociedade dessa e não se interessando por sexo vai ser infeliz, pela pressão que eu sinto. Mas não é por ser assexual, é pela pressão que me colocam. Então, a gente tem que parar de confundir pelo menos isso. A identidade e a expressão de gênero, que é como eu me coloco no mundo em termos de masculino e feminino. E orientação sexual, que é com quem eu quero viver a minha sexualidade. Então, se forem pensar em palavras, tá? A gente pensa assim, a pessoa cis é a pessoa que vivencia a sua construção de gênero em alinhamento com aquilo que se entende por sexo biológico. A pessoa trans, transexuais, transgêneros, travestis, pessoas que não têm gênero, eu só não quero colocar junto, porque é uma coisa separada. Você ser transbinário e ser trans não binário. Tá? Quando você é uma pessoa não binária, você manda as cucuias, esse nosso combinado violento de gênero. Você diz, desculpa, mas pra mim não serve. Eu não sou nem homem, nem mulher. Se você tá com dificuldade de me ler, vamos lá, vamos crescer junto. Né? O problema não é meu, o problema é
na tua linguagem que não consegue. Bom, a Butler diz que não existe identidade sem identidade de gênero, porque a gente é tão bitolado nessa história de que existem somente homens e somente mulheres, que a gente não consegue enxergar um ser humano se não está em uma dessas duas categorias. E o que a gente está aprendendo agora, principalmente com a galera mais jovem, com os adolescentes, é isso. Os adolescentes estão vindo muito com essa questão de não tem, em mim não vai, em mim tu não vai colar isso. Essa coisa que você inventou, homem dominador, mulher submissa, isso aí é pra vocês, eu não quero mais isso. Né? E eles nos surpreendem com isso e a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque a gente tem uma visão binária da vida, seja do gênero ou da sexualidade. Só para terminar então, quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais, que a gente aprendeu ali pela mídia, que era assim, pessoas pansexuais gostam de fazer sexo com as árvores. A gente tem nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. Pensem comigo, tá? Eu sou uma... A gente, quando fala de gênero, você pensa masculino, feminino, os dois, qualquer um, ou tanto faz, né? A gente tem as vivências de gênero. Só faz sentido eu falar de homo, bi e hétero se eu estiver falando de masculino e feminino. Quando eu falo de uma pessoa que não tem gênero, como é que eu vou organizar a minha orientação sexual? Gente, só pensando, isso é só nomezinho para começar a conversar, tá? As coisas não têm assim, esse nome fechado, mas enfim, eu me atraio por homens e eu sou um homem, eu posso me entender como uma pessoa homo, né? Com a minha orientação sendo homo. Se eu me atraio por homens ou mulheres, eu posso me entender como bi. Se eu me atraio por homens, mulheres e pessoas que não têm uma identidade de gênero, aí eu sou pan. Porque pan entra na questão de atrair-se por pessoas que não têm um gênero. É só isso, não tem a ver com fazer sexo com árvore, gostar de passarinho. Estrangeiro. Oi? Sexo com estrangeiro, só a parte americana. E sexo biológico, essa é a grande contribuição da Judith Butler, que ela diz o seguinte, a gente tem essa ideia de que sexo biológico está na natureza. A gente só esqueceu que a gente construiu essa ideia de natureza. E quando a gente foi olhar para a natureza, a gente enxergou só dois sexos. Quando, na verdade, no mínimo, quantos sexos existem? Segundo a Associação Internacional de Pessoas Intersexuais, a gente tem mais ou menos 47 condições intersexuais. 7 são visíveis a olho nu. Então pode ser que alguém de nós aqui seja intersexual e nem saiba, porque vai descobrir o dia que vai fazer uma checagem de cromossomo, alguma coisa, né? Porque tem coisas visíveis e coisas não visíveis. A natureza não é binária. A construção social da natureza é binária. Nós construímos ela de forma binária. Só que a gente dá mais importância para aquilo que a gente visivelmente consegue enxergar como binário. A Judith Butler fala assim, essa repetição estilizada de papéis masculino e feminino dá a impressão de natureza. Por isso que as pessoas, quando esse assunto chega na nossa vida, a gente se balança e diz, gente, quando eu comecei a estudar gênero, aquilo não serviu. Tem um amigo, não sei se você conhece o Eric Seger. Conhece? Ele é um amigo muito querido meu e ele me disse assim, quando eu comecei a ler Foucault e estudar sobre gênero e sexualidade, não era para minha construção intelectual, era para minha sobrevivência. Entendeu? Era para minha sobrevivência. Eu não quero abrir minha vida pessoal aqui, mas eu já fiz sabe, né? Mas eu já fiz muita coisa na minha vida que me prejudicou pela raiva que eu sentia dessa hipocrisia social que a gente vive. Quando entrou na minha vida as questões de gênero e sexualidade, foi como se as feministas norte-americanas, principalmente, e as brasileiras e as negras tivessem me dado uma nova vida. Elas me deram uma nova forma de pensar, porque assim, eu pude começar a ler a vida de novo. Se identifica? E olha que eu estou falando de um lugar cis, branco, né? Então, é uma questão de sobrevivência para muita gente. Não é só para que a gente entenda novas ideias, é para que a gente pare de morrer. Entende? Não sei se fica claro então essa noção de... Tem até uma dancinha, né?
gente pode dizer sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero e expressão. Dessa discussão, como é que a gente vai tornar visíveis processos que são invisíveis em contexto educativo, que é principalmente escola, e eu parto do meu lugar, que é a universidade. Meu lugar de agora é meu lugar de sonho. Meu grande sonho é ser professor de uma universidade. Eu acho que esse trabalho, ele é um dos mais poderosos que existem e dos mais perigosos que existem, e eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer aí. Só trago então a constatação assim: não adianta mandar a pessoa ir para a escola. Não adianta, para ela se libertar de preconceito, não adianta tu mandar ela estudar. Não adianta tu mandar ela ir para a escola e nem para a universidade. Essa é a pesquisa que foi feita na URGS, né? Veja que é 8.000 pessoas, é uma amostra gigantesca. Quem fez essa pesquisa é a galera do NUPSEX, ali da URGS, né? Para mim, eles são meu centro de referência as ações deles e as bibliografias, enfim. O que esse estudo constatou, né? Passar tempo na universidade não altera em nada você ter ou não ter preconceitos, né? Mas a gente imaginava que não, a pessoa pelo menos ela foi para a universidade, gente, ela discutiu coisas em sala de aula, fez mesa redonda, leu um monte de livro, leu um monte de artigo, não, né? Tá todo mundo fazendo assim, a gente vê que não adianta ir até lá. E aí, eles avaliaram também se o preconceito que as pessoas tinham... Gente, só um comentário. O preconceito avaliado aqui é preconceito explícito, com perguntas horrorosas naquele. Não sei se você conheceu, as perguntas são horrorosas. Eu uso esse mesmo questionário na minha pesquisa com psicólogos. E é apavorante ver assim, que qualquer coisa que não seja discordo totalmente, para mim já é preocupante. E aí você tinha concordo totalmente marcado, sabe? O que ele descobriu ali que é importante para a gente pensar aqui? Que o preconceito é maior nas ciências da saúde do que nas ciências humanas. E por que isso? Talvez porque o paradigma que se olha para a diversidade nas ciências da saúde, medicina, enfermagem, ele seja um paradigma biomédico separado e que não conversa com o paradigma das ciências humanas, que é cultural. Então, vendo analisando que tipo de treinamento sobre diversidade as pessoas tinham e como isso se associava com níveis de preconceito, a hipótese deles é que o tipo de treinamento que se dá nessas duas áreas são diferentes. Quer ver? Alguém aqui da psico? Vocês, quando foram aprender sexualidade, provavelmente aprenderam assim: homem que não fica de pau duro, mulher que não abre as pernas, né? É disfunção sexual e frigidez, não sei o que lá. Então, esse é o sexo para a psicologia. Heterossexual, monogâmico, onde o homem penetra uma vagina. Esse é o sexo que a gente aprende. E aí não venha me dizer que a gente não aprende, que a gente não aprende a ser heterossexual, que a gente não aprende a ser cisgênero, que a gente não aprende a ser racista. A gente aprende isso. As pessoas só não dizem com as palavras tão claras, mas a gente aprende. Sendo reforçado e punido, a gente aprende o que é para fazer. Quando a gente começa a se desviar e vai sendo punido, a gente aprende que tem que voltar para cá. Só que às vezes eu não consigo, porque isso faz parte da minha vida inteira, isso sou eu. Como é que eu vou voltar para cá? Eu não quero ir para cá. A pessoa está querendo que eu siga uma linha, né? Quando a professora falou da Butler, e o que é muito importante da Butler, essa denúncia que ela faz de que existe um alinhamento que as pessoas vão seguir. Nasceu de vagina, logo tem o gênero feminino, atrai-se por homens e é toda feminina usa rosa. Ou, nasceu de pênis, entende-se como homem, atrai-se por mulheres e expressa-se daquele jeito que a gente aprendeu, que ser, né?
Eu já quebro o gênero quando eu cruzo as pernas assim. Já aprendi isso a gente começa a quebrar gênero quando já cruza a perna assim. E aí o que eu gostaria de trazer hoje para a gente discutir é justamente uma forma de visibilizar processos invisíveis, tá? Eu utilizo muito a professora Jaqueline de Jesus. Jaqueline de Jesus é a nossa única pós-doutora mulher trans e mulher negra do país. Então, é dela que a gente precisa ouvir muita coisa. E uma das coisas que ela propõe é o conceito de heterocentrismo, publicado ali na PsicoUSP. Talvez você já leu, né? É um texto muito bom. Ele propõe a ideia de que crenças compartilhadas de superioridade de uma coisa fundamentam as práticas cotidianas que eu tenho em relação àquela coisa. E sem me tocar, eu estou fundamentando as expressões extremas de violência lá na ponta. Então, assim, se eu acredito que ser branco é superior a ser negro, ser índio, ser outra etnia, e vou compartilhando isso, eu nasci no Amaral, não sei se vocês conhecem o Amaral. É longe de Bento, mas é perto do Casca. E eu, tipo, colonização italiana, né? Ali eu aprendi que seres brancos eram muito superiores a seres negros. Gente, minha mãe é uma feminista, filóloga, ela não é filóloga, é pedagoga, mas assim, ela nunca me disse isso, né? Aliás, a primeira manifestação racista que eu tive, uma pedagoga um tapa na boca. Ela é super pedagoga, minha mãe. Mas enfim. Ela tava começando a pedagogia, tá? Só pra resolver o racismo mais rápido, tapa na boca. Eu não ouvia essas frases dela, né? Mas eu ouvia de tudo que era lugar. Eu ouvia de tudo que era lugar. Em todas as instituições que permearam minha vida e que me atravessaram, me disseram: você é melhor que aquelas pessoas, só pelo fato de você ter menos melanina. Entende? E aí, o que faz essa crença de superioridade? O que faz eu me sentir melhor por ser branco? Isso fundamenta minhas práticas cotidianas de invisibilização e de estigmatização de pessoas que não são como eu. O que é invisibilização, né? É quanto mais escondido puder ficar, escola sem partido, ideologia de gênero, Marisa Lobo, toda essa galera cancerígena, né? Tentar esconder. E estigmatizar é colocar o lugar. É dar o lugar, não? Então, a igreja diz o quê, né? Algumas igrejas, mulheres ficam do lado esquerdo, quietinhas com a cabeça coberta, os homens falam aqui. Aí tenta se reler as coisas, né? Mas naquela velocidade a lá a igreja, né? De século em século a gente está pensadinha no que está fazendo. Né? Enfim. E essas práticas cotidianas de invisibilização e de estigmatização vão fundamentar o tiro na cara da travesti, o filho que é expulso de casa, o menino que foi espancado pelo pai e teve o fígado dilacerado porque ele queria lavar louça. Tá? É nesse nível que a gente está. Eu vou morrer, eu posso morrer se eu andar na rua com os meus calcanhares elevados a 10 centímetros. Vocês têm noção do tipo de bosta que a gente criou pra gente mesmo? Eu elevar meu calcanhar na rua, eu posso morrer. Se eu passar uma pasta colorida no meu rosto, eu posso morrer. Eu posso morrer se eu não vejo. Né? Essa é a situação que a gente está. Então, por favor, retirem aquela frase de tá vendo que tá mudando, né? Não tá mudando, gente. Tá mudando sim. Aparentemente a gente vê mudanças, mas a gente tem uma história de quanto tempo, prof? Que a gente se entende como esse tipo de ser humano. Posso falar de 10 mil anos de história desse tipo de... A sexualidade, pegar os negros eram todos homossexuais, passaram por plástico homossexuais. Depois é que tu vai... Então a gente está mais ou menos fazendo esses combinados sobre sexualidade há 2, 5, 10 mil anos. E ainda está assim. A gente ainda está assim. Eu não posso cagar. Gente. Bom, qual é a minha proposta então? A proposta da Jaqueline de Jesus é assim. A crença de superioridade na heterossexualidade, heterossexuais são melhores que homossexuais, bissexuais, pansexuais e assexuais, fundamenta as práticas cotidianas de heterossexismo. Aí é legal separar os termos. Heterocentrismo, a ideia superior. Heterossexismo são as práticas cotidianas. São as piadinhas, é a forma que eu falo, é o jeito que eu faço minha propaganda.
propaganda, é como eu quero que minha filha, meu filho se vista, tá? Essas são as práticas cotidianas. E isso lá vira a violência chamada homofobia, bifobia, lesbofobia, a sexofobia e pansexofobia, que são violências diferentes. A violência que uma bicha sofre é muito diferente da violência que uma sapata sofre, porque a violência da sapata tem uma misoginia por dentro, e se for negra vai ter racismo também. E eu falo a palavra bicha, eu falo a palavra sapata, porque é o lugar que eu me coloco. Quando quiseram me dar um nome, me deram algumas opções. Você pode usar a palavra gay. Gay é uma palavra que a gente importou dos Estados Unidos, sem tomar um golinho d'água, né? Peguei ela e no contexto do Lampião, a palavra gay higienizava as bichas que queriam se separar das travestis. Queriam chamar as travestis de um outro ser, não são gays. Uma outra palavra é homossexual, ela vem de um contexto médico, criada justamente para me dar um lugar de doente. Então, gente, dá licença, minha palavra é bicha, eu sou bicha, minha micropolítica é bicha, minha cultura é bicha, minhas amigas são bicha, eu gosto de ser chamada de bicha, tá? E só não me tomem como exemplo de todo mundo, sabe? Tem sempre aquela situação, tem uma pessoa que é diferente de mim, como é que eu vou tratar ela? Mas meu amor, vai lá e pergunta! Quem é que te ensinou a tratar as pessoas diferentes de ti? Ninguém! Te ensinaram a aproximar-se de pessoas parecidas. Desde criança a gente escuta isso. Fique perto dos iguais. A você, não com essa frase, mas a gente entende essa mensagem, ela passa pra gente. E aí só para chegar então, eu vou acabar com um exercíciozinho assim, meio oficina, mas encaminhando para o final, eu queria passar a minha proposta de ampliação desse conceito da Jaqueline, que é assim, ela foca em heterocentrismo, heterossexismo, homofobia, bifobia, sexofobia, lesbofobia e pansexofobia, tá? Eu acredito que a gente tenha que dar uma espichada nesses processos e uma reclassificada nas coisas, porque são processos diferentes, quer ver? Sofrer transfobia não é a mesma coisa, a gente pode, se você quiser falar de lugar de fala, né, que é, quer saber o que é a violência transfóbica, você que é cis não vai saber, vai perguntar para quem é trans, e daí essa pessoa vai te dizer o que é transfobia. Tu quer saber o que é racismo? Meu amor, não é para mim que tu vai perguntar, né? Pessoas negras, pessoas brancas não sofrem racismo, né? Pessoas negras e de outras etnias, a gente sempre tem que lembrar que existem os índios que têm a mesma questão, né? Então a minha proposta é basicamente assim, vamos entender que existem... e eu só queria dizer também que essas palavras nenhuma eu inventei, tá? Algumas eu traduzi, mas nenhuma eu inventei. Eu só organizei elas em um quadro, pensando em dar visibilidade para os processos que ficavam invisíveis. Então assim, eu acredito que heterossexuais são superiores a quaisquer outros que não são heterossexuais. Então, nas minhas práticas cotidianas, eu cometo heterossexismo. Eu faço piada heterossexista, eu faço comentário heterossexista, tá? Eu tenho uma crença heterocentrista, mas eu faço piadas heterossexistas. Isso é só perda de idade, tá? Não é assim como eu estou propondo, mas é só para a gente começar a conversar. E aqui estão as expressões extremas. Quando eu falo, isso eu estou falando de quê? De que eu estou falando ali? É de gênero, de sexo ou de orientação sexual? Eu estou falando de orientação sexual, né? O problema que a gente estava usando nos estudos de gênero é colocar tudo no heterocentrismo. Colocar o racismo no heterocentrismo, colocar a transfobia no heterocentrismo. E eu acho que a gente perde. Porque se a nossa missão agora é dar visibilidade para os processos invisíveis, então tem que escarafunchar o máximo que der. É lá Foucault. Vamos pela genealogia ver quando a coisa começou e pela arqueologia reformar a coisa, né? Reler a coisa. Só que isso ninguém tem consenso ainda. Os estudos de gênero e de sexualidade gays e lésbicos não há consenso universal. Achamos a melhor palavra. Não é bem assim. Mês que vem já vem alguém dizer, essa palavra não tem um vem aqui. E é isso que é legal. É isso que é legal, porque um dia a gente vai poder botar fogo nessas coisas, vai poder se olhar e vai dizer, olha, é um ser humano, né? Como é que tu vive a tua vida? Que legal, eu vivo minha vida assim. Olha, então tá, beleza. Seria um sonho, né? Quando a gente está falando de
gênero, aí a nossa crença compartilhada é ciscentrista. A gente acredita que todas as pessoas, por padrão, elas são cis. Né? As crianças nascem, elas vão seguir a sua construção de gênero a partir do seu sexo biológico, etc. e tal. Então isso é ciscentrismo. E o que é cissexismo? Cissexismo são as práticas cotidianas de invisibilizar pessoas trans, não falar delas, colocar elas num lugar escondido, não trazê-las para a escola, quer dizer, expulsá-las da escola, expulsá-las da faculdade, porque duvido que tu tenha coragem de dizer que as pessoas trans abandonam a escola. Se tu tiver essa coragem, é que tu não está enxergando a tua incapacidade de lidar com a transfobia que essas pessoas estão lidando todos os dias. Lá no Unicinos eu falei, vocês têm o nome social aqui? Não, aqui a gente não foi no Unicinos, foi na IMED. Lá em Passo Fundo, fui numa palestra e disse, cadê o nome social da IMED? Aí alguém disse, pois é, que não tem pessoas trans. Daí eu falei, que tu saiba. 2, que tal chamá-las? Esse lugar não era para mim. Eu não devia estar aqui falando ao lado da professora Ana Maria Collin. Eu devia estar, sei lá, até quando eu nasci, que é 82, num salão de beleza, em algum lugar marcado para a bicha, que era um lugar onde ela era aceita. As pessoas trans não é esse o lugar. A gente tem que dizer que esse é o lugar das pessoas trans, das pessoas negras, das pessoas... Outro exemplo. Quando a gente vai, por exemplo, aqui na sala, tudo bem, mas qual é o palestrante cadeirante que vocês vão poder chamar para esse prédio? E vocês têm coragem de chamar o cadeirante de deficiente? Como assim? Nós fizemos uma sociedade para homens cisgêneros brancos judaico-cristãos e temos coragem de chamar os outros de diferente? Eu faço um prédio que um cadeirante não pode entrar e eu chamo ele de deficiente? É ele ou é o meu prédio que é deficiente? É o cadeirante que não consegue entrar ou eu que não consigo deixá-lo entrar? Eu tenho o poder, quando a gente está falando de inclusão aqui, né? Inclusão é você arrumar a casa para que as pessoas... É você arrumar esse lugar que disseram que era teu e não é. É de todo mundo. Todo mundo pode. Bom, as nossas práticas de invisibilização e de estigmatização de pessoas trans viram a transfobia, que é aquele vídeo que estava rolando no YouTube. Confesso, eu não consigo ver até o final. No começo da palestra lá em média, eles fizeram um vídeo com cenas violentas. Eu me desestabilizo inteiro, eu não consigo passar bem durante o dia. É horrível para mim ainda. Eu não consigo dessensibilizar a violência. E eu não quero. Eu não quero passar e enxergar um rosto destruído e dizer, tá, agora... Porque é no Facebook, né, gente? Tu tá vendo assim, ó, criança de 13 anos é estuprada e esquartejada. Ai, olha uma receita de bolo, que legal. Sabe? É muito enlouquecedor isso. Eu não sei para que lado a gente está indo, porque a gente está dessensibilizando muito rápido. E aí, só para separar um do outro, vamos pegar a ideia do sexocentrismo. Aqui a gente está falando da Beauvoir como o segundo sexo, do Foucault com a ideia de sexo rei, e aqui a gente está falando da ideia de superioridade da masculinidade, não de pessoas cis e não de pessoas hétero, mas de pessoas másculas, entende? A masculinidade foi colocada historicamente acima da feminilidade, e aí qualquer pessoa feminina vai sofrer pelo sexocentrismo, mas não é qualquer pessoa feminina que é trans que vai sofrer pelo ciscentrismo. Estão entendendo isso? Como as opressões elas são interseccionadas? E, gente, é lógico, né? Eu deixei fora desse quadro aqui todas as outras opressões. Coloquem o que quiser aqui. O brancocentrismo, que vai fazendo com as minhas práticas cotidianas de invisibilização e estigmatização de pessoas não brancas, e lá no fim vira as expressões mais extremas de racismo. Tá? Então, assim, colocar mulheres num lugar subalterno e invisibilizá-las, quer dizer, não fala. Gente, é muito louco isso. Assistam debates em que tem mais homens do que mulheres e vejam como os homens instintivamente reagem à mulher que fala. É instintivo o cara fazer assim, ó. É instintivo ele dizer, viu, tu não era pra aquilo, vai brincar de boneca, né? Vai cuidar do filho, né?
tá dentro, assim, tá dentro, por isso que é tão importante botar visibilidade naqueles processos que não aparecem. Para terminar, então, eu queria propor uma brincadeirinha, assim, um exercício assim, tá? Eu criei essa vinheta baseada em fatos reais com a ajuda da Wikipedia, porque eu também não lembro como é que era que eu tinha aprendido na escola. Vocês vão entender por quê, né? Essa cena aconteceu mais ou menos, eu criei e inventei ela, tá? Imaginem a cena da professora e ela diz assim: queridos alunos, hoje vocês me parecem cansados, mas animem-se, pois nós vamos aprender sobre a lei de Coulomb. João, você tem namorada? Aí o João diz: sim, professora. Muito bem, João. Você e sua namorada são como a lei de Coulomb. As cargas iguais se repelem e as cargas opostas se atraem. É assim também no amor. Os opostos se atraem, salvo algumas aberrações, né, João? E todo mundo vai rir no final porque ela fez a piadinha dela. Tá, me ajuda aí. Quem é que tá gritando pra ti que tu pode identificar como preconceito, violência, discriminação, seja lá o que for? Chama a frase, a linha, seja lá o que for. Então a gente não vai direto pra cá, né? Aqui já é uma manifestação extrema de violência, né? E que, pela reação de vocês, os ouvidos e os olhos já estão muito apuradinhos. O que eu identifiquei? Então vocês me ajudem a identificar mais, tá? Eu começaria aqui. Mas eu começaria no masculino generalizante. Eu sou da psicologia. Eu nunca tive em uma sala de psicólogas com mais de 4 homens. Nunca. Ou 5, talvez, no máximo. Nunca. Minhas turmas, tudo que eu fiz até hoje. No meu PPG, meu programa de pós-graduação, são 11 mulheres professoras. Todas elas dizem: nós professores, os alunos, os professores do PPG, os psicólogos. A psicologia tem 89% de profissionais mulheres. É o dia do psicólogo. Então assim, Ícaro, que chato, tu quer mudar a língua portuguesa? Meu Deus, eu queria mudar tudo, pudesse explodir, tudo explodiria. Mas assim, gente, não é, a gente não tá louco, né? Quando a gente escolheu o masculino generalizante, e aí faz um teste. Quando eu dou palestras, eu sempre generalizo no feminino. E eu sempre trato todo mundo no feminino num grupo. Tá? Num grupo eu trato todo mundo no feminino. Os caras já começam, não, peraí. Sempre os caras fazem assim, ó. E alunos. Eu nunca vi essa reação de mulheres quando elas são tratadas no masculino generalizante. Mas os meninos são, é ofensa. O feminino é uma ofensa. É frescura, caramba. Isso é processo invisível de violência. É isso que a gente tem que começar a desvendar. Qual é a saída, prof? Criar uma língua nova, escolher expressões neutras. Isso ainda a gente está tentando fazer. A professora escolhe o arroba, tem pessoas que escolhem o X, tem pessoas que tentam transformar a própria palavra. Todo mundo aqui fala você, né? Todo mundo diz a palavra você. E ela está no dicionário, ela é uma palavra da língua. Mas por que ela foi inventada? Porque as pessoas começaram a usar. Posso estar falando uma bobagem, né? Mas eu não tenho uma historinha que eu digo vós, mercê, vira você. Meninas é o seu. Isso, ainda tem o C. Né? Então, assim, as pessoas... Se você é uma coisa de São Paulo, tá? E nós somos tudo. E por que a gente usa tu e eles usam você? A gente usa, né? Vizinhança com os países latinos. E a gente fez combinados, a gente foi fazendo novos acordos. Quem sabe agora é hora de fazer um novo acordo. Mas não um novo acordo ortográfico da língua, um novo acordo de civilidade, de respeito ao outro. Esse é o primeiro acordo que a gente tem que fazer. Outra coisa que dá para identificar aqui, que vocês na hora já viram, e isso me deixa muito feliz de saber que pessoas aqui que estão engajadas com a educação estão preocupadas com o tipo de pergunta que fazem para os seus alunos. Porque assim, a gente violenta sem saber que está violentando. O meu racismo, ele mata pessoas mesmo que eu não tenha encostado nelas. E eu estou falando do meu racismo porque eu sou racista. Eu não tenho como não ser. Se eu vivi e nasci nesse caldo cultural que me ensinou que eu sou melhor que gente que não é branca. Assumir o preconceito é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque não dá para trabalhar com alguém que diz... E geralmente...
Eu tenho uma tia que eu amo de paixão, mas assim, que abrir aquele cérebro, enfiar lá dentro, fechar, sabe? Não dá. Eu não sou racista. Primeira coisa, eu não sou racista. Aí já cortou tudo, corta todos os canais de comunicação. Né? O que a gente tem que fazer agora, eu vou falar disso mais no final, com o novo combinado, é vigilância constante. Meu amor, quantos anos foram precisos para te criar como uma mulher machista, como uma mulher racista, como uma mulher heterossexista? Né? Quantos anos de educação invisível, de processos violentos invisíveis foram necessários para que tu pensasse heterocentricamente, ciscentricamente, brancocentricamente, sexocentricamente? Quanto foi preciso esse investimento? Agora, mesmo investimento, talvez no mínimo o dobro. Né? Então, entenderam, né? Isso aqui é um pensamento heterocentrista e é uma prática heterossexista. Entendeu? Eu assumi que a pessoa que eu leio como homem, já começa por aí, né? Eu enxergo uma figura esse aqui é masculino. Mas tu foi perguntar se é homem, se é mulher, se é uma pessoa não binária, se é um gender fuck, se é um gender fluid, se é o quê? Eu adoro essa pessoa. Palavras aí que eu já não conheço. São várias, tá? Por exemplo, gênero, né? Tem homem e mulher, masculino e feminino. Mas tem agênero, bigênero, gender fuck. Gender fuck é muito legal, porque tipo, é isso aqui mesmo, tipo, gender fuck. Não vem, não sai pra lá, nem vem. Gender fuck, né? Mais alguma coisa? Alguém estranhou quando a professora fala muito bem que você namora? Lá no Facebook, tu vai ver uma hierarquia de felicidade, né? Isso é uma doença social que a gente combinou que ia ser assim. Então, perfeito mesmo é casado, tá? Casado. Abaixo de casado, então, tem o relacionamento sério. Abaixo do relacionamento sério tem o namoro. E é abaixo, a lista tá assim. Abaixo do sério tá namorando. Abaixo do namorando tem o aberto. Abaixo do aberto tem o... tô chutando, tá? Tem o não sei o que lá. No final tá o solteiro. Né? Que tipo assim, se tu não tem alguém, tu ainda tem solteiro, sempre sozinho não. Tem essa opção? Que aí já mostra que a gente está se relendo, né, com as palavras. Porque, gente, a ideia de que solteirice é uma falha é um pensamento centrista. É um pensamento centrado na ideia de que o ser humano só vai ser feliz se encontrar alguém. E aí é lógico, a gente vem pro soco na cara. Isso aqui aconteceu comigo. Ela só não fez a pergunta pra mim se eu tinha namorada. Mas ela era uma professora que eu adorava, me adora. Até hoje, fui lembrar esses dias que essa história tinha acontecido. Porque quando a gente está sofrendo a violência, a gente mentalmente corrige o violentador. Ele diz, não era isso que ela quis dizer. Não era isso que ela quis dizer. Não era isso que ela quis dizer. Anos tu fazendo isso, uma hora tu cansa, né? Mas não era bem isso que ele quis dizer. E meu pai, meus não, tá? Os meus são maravilhosos. Mas assim, muita sorte, tipo, muita sorte. Até hoje, assim, onde eu tô, eu vejo essa figura aqui, que é a galera lá de casa, assim, pai, mãe, irmãos e amigas que estão aqui dentro de mim e aqui atrás de mim, assim. E eu sei que a minha saúde mental se deve a esse apoio que eu tive. Eu sei disso. Eu vejo os meus amigos que não têm. Eles tiveram que fazer muitas voltas na vida para, sabe, encontrar o... Bom, e eu acho que talvez possa ter passado para alguns, que é isso aqui, ó. Esse é um processo de naturalização, gente. É isso que a professora Ana Maria está falando. De onde é que um processo físico é a mesma coisa que uma invenção cultural, que é o amor. O amor é uma invenção cultural, é um processo social, cheio de símbolos e mitos, depois que a gente inventou. Como é que eu vou fazer essa transposição direta de algo que eu chamo de natureza e que eu enxergo como binária para um fenômeno social? Isso a gente fez há muito tempo. Há muito tempo. E a gente esqueceu que fez assim. A gente esqueceu que combinou. Que a gente ia ler a natureza de forma cultural. E aí a gente diz que a natureza tem o dado e a cultura tem a interpretação. Será? Será? Quem foi lá ler a natureza, gente? Quem foi que me ensinou história? Quais foram os livros de história que eu provavelmente engoli na história? Uma história escrita por homens brancos, provavelmente europeus e provavelmente
feministas? Por que a importância de mulheres na história? Porque é um olhar que não era considerado. É a visão que não se queria ver. Bom, eu acho que é isso. E eu só queria terminar convidando vocês para que, se tem alguém aí namorando, casado, ou em algum tipo de relacionamento, a gente está fazendo uma pesquisa no meu grupo de pesquisa lá sobre ciúme, violência, questões de transgeracionalidade, experiência da família de origem. E a gente precisa muito que esse questionário se diversifique. Até porque a gente não entende. A gente tem que mudar até as palavras, por exemplo. Vou dizer uma palavra, tá? Hoje eu vi um casal. Quantos de vocês imaginaram 2 homens ou 2 mulheres? Quantos de vocês? E assim, você imaginou? Parabéns, né? Assim, ó. A gente fala casal de filhos. A gente fala casal de filhos, né? Deixa o meu e-mail então para quem quiser entrar em contato comigo. Se alguém tiver, eu tenho bastante material de gênero e sexualidade na escola, tá? Eu peço desculpa se eu não fiz esse foco talvez hoje, mas a minha proposta era um tipo de assunto a ser tratado, assim, processos que foram invisibilizados. E eu também deixo o meu blog, porque lá, quando tu entrar, tem um link que eu criei do lado que é gênero e sexualidade. Daí ali, ele tem todos aqueles textos que foram importantes para mim e que as pessoas me pedem nos corredores, sabe? Tu tem um texto sobre isso, que tal? Alguém fez uma lista, botei lá uma vez, que é para facilitar a nossa vida. Basta tu clicar no link do texto que ele já te leva direto para todos linkados com PDF. E se alguém tiver leitor de QR, é só apontar aqui para a tela que ele vai já abrir imediatamente o... Porque a gente é bicha fina, tá achando?